Boa noite, meus amigos. Iniciando a nossa live das quintas-feiras, hoje com o nosso projeto Mais Jovem no ano que vem. Em primeiro lugar, queria pedir desculpas aí a todos os que vão assistir, que estão assistindo ao vivo, sobre um erro gráfico, né? Na nossa chamada da live, a substância, o medicamento que nós vamos estudar hoje, a falar a respeito, que é a retatrutida, foi escrito como de maneira errada, equivocada, como retraglutida. Então ignora esse nome, foi um erro, é uma falha da revisão. Peço desculpas mais uma vez. Então nós vamos falar sobre essa substância que está para ser lançada e como mais uma inovação, mais uma arma poderosa no tratamento da obesidade e para o tratamento de perda de peso. Antes eu vou fazer aqui uma pequena regressão de alguns minutos, porque, como a maioria de vocês sabe, eu sou clínico geral, não sou endocrinologista, não sou nutrólogo. Então, por que de vez em quando eu falo sobre perda de peso e emagrecimento, se não é exatamente a minha área, né? Tudo começou há alguns anos atrás, uns 6, 7 anos atrás, quando eu sempre tive problemas de obesidade a vida inteira, familiar, tendência familiar, maus cuidados profissionais, pessoais, apesar de ser médico, saber das coisas certas, enfim. Mas uma série de fatores que me levaram a uma obesidade cheguei a um peso de 130 quilos, com a massa corporal, o índice de massa corporal em torno de 40, 41. Hoje a massa corporal normal é de 18 a 25. Então, o que aconteceu? Eu tinha que tomar uma atitude e nos últimos, em torno de 12 anos, 11 ou 12 anos, eu mudei o estilo de vida, mudei o estilo de alimentação, foquei seriamente sobre a minha situação, que era muito perigosa, né? Potencialmente fatal. E, para resumir uma história longa, eu perdi, ao longo desses 10, 12 anos, 50 quilos. Lógico que foi progressivamente, com dificuldade, com idas e vindas. E o que aconteceu? No consultório, na prática do dia a dia, os pacientes, né, começaram a perceber isso, principalmente as pacientes, né, as mulheres muito ligadas a essa parte de perda de peso, de emagrecimento, começaram a perguntar o que eu tinha feito, se eu tinha feito cirurgia. Não tinha feito cirurgia bariátrica, nem tinha tomado nenhuma dessas medicações novas, nem tinha tomado nenhuma dessas injeções análogos de insulina que estão cada vez mais aparecendo no mercado, muito poderosas e muito eficazes. E como eu já disse em outras ocasiões, eu não tenho nada contra usar. Pelo contrário, até para alguns pacientes eu prescrevo quando eles têm indicação. É uma coisa que eu sinto que eu posso manejar e eu posso orientá-los para isso. Quando é um caso complicado, eu encaminho, evidentemente, para o especialista. Mas, então, de tanto me perguntarem isso, o que eu fiz, então, se eu não tomei, se eu não fiz bariátrica, o que eu tinha feito, qual foi o milagre, qual foi a pílula, qual foi aquele canto de sereia, né? Então, até que eu resolvi, para estar explicando sempre, né? Falei com os pacientes, com alguns mais interessados, eu falei, vou então aprender a fazer live e vou explicar, vou fazer em vários capítulos, ao longo dos anos, o que aconteceu, o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo, o que eu tomei na cabeça como médico, como paciente, me prejudiquei a minha saúde, depois me recuperei. Enfim, contando toda a dificuldade que todos que somos brevilíneos e temos tendência à obesidade, sabemos que passamos a vida inteira com esse problema que vai durar até o fim dos nossos dias, a não ser que alguma coisa, uma descoberta faça com que nós conseguimos algum mecanismo de mudar intrinsecamente o metabolismo para que essa tendência seja controlada. Mas isso é coisa para o futuro. Então, graças a isso, eu comecei a fazer essas lives, as pessoas gostaram, pediram para eu continuar. Então, depois de alguns anos, né, já falando sobre obesidade, não tem muito mais o que falar. Nós mantemos a cada quinta-feira o nosso projeto Encontros com o Clínico Geral, sobre casos e sintomas e sinais e orientações, alerta para os pacientes sobre o que é importante para procurar o seu médico, para não deixar de procurar socorro médico, mas como um alerta para os pacientes. E ainda, apesar disso, a cada 2 meses, mais ou menos 2, 3 vezes, eu faço uma live sobre o projeto antigo de
mais jovem no ano que vem para tratar desse assunto. Eu sei que gera muito interesse. Então, nós vamos, terminando esse pequeno preâmbulo, vamos então passar para o assunto de hoje, né, que é a retatrutide, que é ou retatrutida, que é eu fiz uma provocação no título. Será essa substância uma nova cirurgia bariátrica medicamentosa? Você substituiria a cirurgia por essa medicação de tão poderosa que parece que ela é? O que é exatamente isso, né? É uma substância que ainda está em fase de testes, não está lançado no mercado, ainda não existe para vender, mas que ela tem um efeito intenso e similar e mais forte do que o Ozempic, que muitas pessoas já conhecem, tão eficaz e mais poderosa também que o Mounjaro, porque ela age, é uma agonista triplo de receptores hormonais. Então eu vou falar um pouco de mediquês aqui, uma nomenclatura que não é muito do conhecimento geral, mas que são os receptores de GLP-1, GIP e glucagon. Resumindo, essa substância ela age sobre esses 3 receptores, melhor do que as outras anteriores. Então, está provocando, nos estudos que ainda são feitos, resultado de uma perda de peso de 25% a 35%, 40%, no bom percentual de pessoas, com muita perda de medida também, porque ele age em torno dessas 3 agonistas. Então, além de peso, a pessoa perde muita medida, que é uma das causas do sucesso, né? E todos esses análogos de insulina, do Ozempic, ao Mounjaro, ao Rybelsus, que existe pela boca, ou em comprimido, a essa substância que está sendo lançada agora, a retatrutida, eles produzem um efeito muito interessante, além de mudar o metabolismo, que é o conceito de ela atua sobre a fome hedônica, né, do hedonismo, né, o hedonista, aquele que vive pelo prazer da mesa, tem prazer em comer, gosta de comer bem, e aquela fome, né, que é diferente do apetite, né, fome é quando você convida alguns amigos para almoçar, está passando a hora do almoço, você chega no restaurante com fome, come um bom prato e tudo, passou a fome. Aí você lembra, peraí, aqui tem uma sobremesa nesse restaurante que é espetacular, vamos pedir a sobremesa tal e tal. Aí já não é mais fome, aí é apetite, é aquela fome do prazer. E o que acontece é que todos esses remédios bloqueiam um pouco essa fome hedônica. Então você começa a comer, e uma grande maioria deles você começa no meio do caminho, antes de terminar o prato, você já começa a ficar satisfeito, já não tem muito interesse em comer mais, em repetir, em procurar mais algum outro tipo de comida. Então, é uma das causas pelas quais eles fazem esse efeito também importante sobre a perda de peso. Então, o que a gente tem que falar sobre isso? Primeiro que a substância é uma droga nova, né? Está em fase experimental, nós não sabemos ainda, os efeitos colaterais parecem que são semelhantes aos do Ozempic e do Mounjaro e do Victoza, que foi o primeiro deles que foi lançado há muitos anos antes. E existe, então, essa observação. Vamos aguardar os estudos terminarem, que a substância vai ser lançada, e aí, então, cada médico que vai ter sua experiência, mas já baseado num estudo bastante extenso e seguro, né? Então, tem que lembrar também, quer dizer, que não está comercializado nem nos Estados Unidos. Então, quando aparece aí, eu vejo eventualmente, alguém já me conta, alguém me pergunta no consultório que estão vendendo essa droga por internet, enfim. Então, cuidado, porque a chance de ser uma coisa falsa e que não tem a substância aqui é enorme, provavelmente em torno de quase 100%. E sabe-se lá o que tem nessa substância, né? Que se não vai causar um mal, se não vai. Então, não entre nessa conversa que está usando, alguém já conseguiu dos Estados Unidos, que vai conseguir através de tal e tal lugar, porque já vai começando a usar logo. Por enquanto, não temos nem o lançamento lá. Aqui, depois de lançado lá, a Anvisa, que é o nosso órgão regulador aqui no Brasil, vai estudar e confirmar, liberar o lançamento. Alguns meses depois ela libera aqui no Brasil. Então parece que é uma substância muito, muito promissora e quando tivermos mais já um lançamento e a experiência com ela, vamos voltar a conversar sobre ela, mas é só um alerta
Eu queria esclarecer isso porque está sendo muito falado, um reboliço, um furor, um frisson, tanto nas redes sociais como na internet, como no meio médico e entre os pacientes. Então, cuidado com quem for te oferecer isso aí, que toda certeza a substância não é falsa e sabe-se lá o que pode acontecer, o efeito colateral que pode acontecer. Tá bom, meus amigos? Um grande abraço para todos aí, bom fim de semana, bom feriado. E na semana que vem voltamos com o nosso projeto Encontros com o Clínico Geral, com o tema clínico que será anunciado na segunda-feira. Um grande abraço e desculpe de novo pelo erro da substância, que é retatrutida e não retraglutida, como foi escrito nas chamadas para a live de hoje. Até lá, então, um grande abraço para todos.